nobreza e do clero. Enquanto o poético aí traz também ainda o modelo tradicional, a ideologia não. Ela vai criticar a burguesia. Seus principais autores são o Glaucio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Basílio da Gama e Santa Rita Durão. No Brasil, o ano convencionado para o início do arcadismo é 1768, tá? Quando houve a publicação de obras do poeta Cláudio Manuel da Costa. A Arcádia Ultramarina, né, que foi uma sociedade literária fundada na cidade de Vila Rica, lá em Minas Gerais, tá? Influenciada pela Arcádia Italiana, que foi fundada em 1690, e cujos membros adotavam pseudônimos, ou seja, né, nomes artísticos, de pastores cantados na poesia grega ou latina. Então, por isso que alguns dos principais nomes do arcadismo brasileiro, tá, eles publicaram as suas obras com nomes inspirados na mitologia grega e romana. Então, característica, então, dentro aí do arcadismo brasileiro, nas obras, eles usavam aí, então, nomes inspirados na mitologia grega e romana. Então, quais as principais características, tá? Inspiração com modelos clássicos gregos, latinos e renascentistas, influência da filosofia francesa, mitologia pagã com elemento estético, tá? Tensão entre burguês culto na cidade contra a aristocracia, pastoralismo, que são os poetas simples e humildes, bucolismo, que busca pelos valores da natureza, então se dava muito detalhe, né? Nativismo, referências à terra e ao mundo natural, tom convencional, estado de espírito de espontaneidade de sentimentos, exaltação da pureza, da ingenuidade, da beleza. Então, essas são as principais características de um texto do arcadismo. Agora eu vou dar mais uma retomada, então eu abordei com vocês esse aí é o conteúdo, tá, gente? Agora eu vou ver mais um pouquinho aí, vamos trazer isso em imagens para que a gente fique mais compreensível também para vocês, tá? Então, fazendo uma retomada desde o início lá, tá? Então, quando a gente fala aqui, só me deem ok se está aparecendo para vocês. Então, quando a gente falou lá no início de gêneros literários, não pode esquecer, tá? São três aí que se caracterizam: o lírico, o dramático e o épico. O lírico, que é o sentimental, é a parte poética. O dramático entra o teatro. E o épico é a narrativa, tá? Então, o gênero lírico já se tem por si só, a característica é pela imagem, tá? Então, não confundam o eu lírico com o autor, tá? O eu lírico, o eu poético, é uma espécie de personalidade poética, criada pelo autor que dá a vazão de sensação e impressão, tá? O seu nome vem de lira, instrumento musical que acompanha os cantos dos gregos, então por isso que tem o gênero lírico. O texto tem caráter emocional, centra na subjetividade dos sentimentos da alma, predomina as palavras e pontuações de primeira pessoa, eu. Segundo Aristóteles, a palavra cantada, né? Então
importante ressaltar que o eu lírico, ele pode ser masculino ou feminino, independente do autor. Tá? O eu lírico, então, um autor masculino, ó, eu lírico feminino, autor feminino, eu lírico feminino. Então, a gente pode encontrar. A gente tem o exemplo do gênero lírico aqui, ó, ainda uma vez a Deus, do Gonçalves Dias, ó, enfim te vejo, enfim posso. Curvada a teus pés, dizer-te que não sei de querer-te, apesar de quando sofri. Né? Então, muito penei, cruas ânsias dos teus olhos afastados, houveram-me acabrunhado a não lembrar-me de ti. O gênero dramático, né? Gênero dramático, então, ó, drama em grego significa ação. Então, pertence aos textos, poesia, prosa, para serem representados. Né? Então, a tragédia é a representação de um fato trágico. E a comédia é a apresentação de um fato inspirado no sentido comum, de riso fácil, em geral, criticando os costumes. Tá? Então, a gente traz aí esse gênero, e o gênero épico, né? Que a palavra epopeia vem do grego epos, faço, né? Quer dizer, se refere à narrativa. Então, esse gênero épico, as narrações de fatos são grandiosos, centrados na figura de um herói, tem a presença de um narrador. Então, o épico, ele tem uma obra, ele vai ter o herói, ele vai ter caracterizado cada personagem, tá? Então, a gente não pode esquecer que o elemento essencial de uma estrutura épica é o narrador, a história, os personagens, o tempo e o espaço. O gênero narrativo, né, que já é uma variante moderna do gênero épico, tá? Então, ele se manifesta em várias modalidades. Pode ser num romance, numa novela, num conto, numa fábula, né? Deixa eu curtir. Para a gente falar de figura de linguagem aí, então, né? Denotação, então, é o sentido real da palavra, não tem outro significado, tá? Verifica-se quando as palavras são utilizadas sem intenções especiais, os sentidos secundários, né? E a conotação é um sentido figurado, né? Que damos às nossas palavras, tem um valor expressivo ao que dizemos, as palavras usadas significam uma coisa diferente daquela que as pessoas sabem, né? Então, será um significado secundário da nossa imaginação, tem mais de um significado. E aí, eu trago alguns aí para mostrar. Aquele homem é um cara de pau. Ariana foi uma mão na roda, ajudando-me com os relatórios. Eu posso ter dois sentidos, né? O rei Pelé vai pendurar a chuteira. Fui ao consultório do dentista, tomei um chá de cadeira. Na empresa onde eu trabalho, vivo engolindo sapos. Esse mês estou com a corda no pescoço. Então, todos esses aqui, né, são exemplos. João vive chorando leite derramado. Eu posso interpretar de duas maneiras, quantas eu quiser, né? Você gosta de fazer uma tempestade em um copo de água. Mariana continua sendo uma pedra no meu sapato. Espero, meu amor, que você continue andando na linha. A nova namorada do Marcos é uma mala sem alça. Acho que está na hora de eu pôr as minhas barbas de molho. Estou sempre segurando vela para minha irmã. Na empresa em que entrei, só eu entendo de computador. Acho que estou com a faca e o queijo. Margo gosta de sempre dar um de João sem braço. Então, a gente tem vários significados, né? Se tivesse outra frase ou só a imagem, como você estou sempre pisando em ovos. Professora, posso ir ao banheiro? Tirar a água do joelho? Então, tem vários significados também.
Por causa de Tatiane, continua engolindo sapos. Então, temos que cuidar aí o lado conotativo ou denotativo, né? Então, a gente tem mais conotativo, né, do que denotação. Então, quando a gente falar mais um pouquinho para vocês do arcadismo aí, né? Então, a gente tem o contexto histórico, né? Então, quando a gente fala do arcadismo, a gente tem o estilo neoclássico, né? A gente tem aí a obra do retrato de Josephine Bonaparte, né? Então, essa estética que tem o arcade, que tem o barroco, né? É uma razão suplanta do irracionalismo barroco, tá? Tem a tendência à simplificação da arte, imitação dos clássicos, um equilíbrio, uma harmonia e simetria, né? Caráter ilustrativo, formalismo e linearidade. Então, a gente vê o barroco, a gente vê claro, a gente consegue entender, a gente consegue ver o que a imagem quer passar, né? A representação escultural das figuras. Então, o barroco é essa característica, né? Bem presente, ó. Poesia arcade, né? O homem natural imita a ordem e o equilíbrio da natureza, é a condenação de toda ousadia, extravagância. Então, mostrando aí, né, o lado como que era mesmo, né? Tirando a questão religiosa, ó. É a representação do lugar ameno para o encontro amoroso. O bucolismo sugere uma literatura do caráter pastoril, né, os animais, ali as ovelhinhas, os animais de pastoreio. Contudo, a poesia campestre é mera convenção. Essa fuga representa um desejo, não uma condição real da vida dos autores, tá? Então, esse fingimento poético dá a vida a pastores e pastoras. O amor repleto de convenções reforça a condição pastoril. Então, o barroco também tem essa questão pastoria, do campo, né? O fingimento passava também por ser pseudônimos, adotados pelos poetas. Então, eles usavam outro nome. A oposição aos exageros barrocos origina a ideia de cortar qualquer inutilidade na arte. O convite, né, ao gozo da vida é cercado de imediatismo, mas agora sob um viés positivo, aproveitar a vida por ser breve, futuro incerto, sem o medo e o tormento barroco. O inconfidente arcadismo brasileiro, ó, né? Então ele tem toda aqui eu trago uma imagem onde fala sobre o endividamento dos proprietários de Minas, aumenta a revolta contra Portugal, a independência dos Estados Unidos e o pensamento iluminista estimulam as elites do Levante de 1789. A gente vê ali, né, os religiosos, né, assustados, estranho, porque o homem está dando voz, né? Então a gente tem aí simplicidade e equilíbrio, né, as características do arcadismo, fingimento, bucolismo, carpe diem, que quer dizer aproveite o dia. Então a gente tem aqui, para falar mais um pouquinho, né? Observe ali a imagem que o artista ele pintou as duas figuras como se fossem estátuas de mármore, lembrando assim a arte dos antigos escultores gregos, então a influência aí dos outros países, né? Então os árcades eles rejeitaram a linguagem rebuscada da poesia barroca,
e buscaram inspiração na antiguidade grega e romana, né, em Camões. A gente vê ainda que depois o barroco e o arcadismo, eles são um período turbulento, né? Eles ainda estão conquistando, quebrando paradigmas. Né? Depois, lá na fase 2, na fase 3, a gente já vê que muda, vai ter movimentos, né? Vão ter acontecimentos que vão quebrar isso de vez, mas que a literatura ainda precisa evoluir. Então, aqui a gente está caminhando com obra, porque lá, quando eu falei no início, a literatura ela aborda, ela não tem um conceito, né? Ela aborda vários. E a pintura é uma delas, né? Então, o nome arcadismo, ele deriva de Arcádia, que é a região da Grécia. Para começar, que o nome do período não é de origem brasileira, né? Então, as histórias da mitologia grega voltaram a inspirar os pintores, como essa obra do francês Gerard, o primeiro beijo de amor em Psique. Que Psique vem da mitologia, né? Então, o bucolismo está muito presente aí, ó, tá? Adotado pelos autores no período, os poemas apresentam cenários em que a vida rural é sinônima de tranquilidade, harmonia. Então, é esse equilíbrio que eles querem, né? Expressado na literatura, né? O pastorismo, que é um dos aspectos mais artificiais da estética arcade, são os fatos do poeta, das suas musas amadas, tá? Então, a troca dos nomes dos membros da Arcádia era uma forma eficiente de eliminar as marcas de uma origem nobre ou plebeia. Então, se tinha diferença, né? Dentro do arcadismo, tem o classicismo, então, ele é caracterizado por elementos como equilíbrio, harmonia, objetividade, serenidade, luminosidade, né, transparência, racionalidade. E a natureza concebia essencialmente em termos da razão. Por isso que o barroco ele tem essa característica do classicismo, né? Quando ele fala do pastoril, da natureza, então tem essa característica aí. A gente tem aqui bem a característica do arcadismo, ó, né, quebrando na verdade, o arcadismo na obra, ele queria passar a tranquilidade, o homem se encontrando em algum, né, e ganhando voz, então ele querendo trazer essa subjetividade aí. Já fala sobre outra coisa. Pessoal, é isso, tá? Esses aí foram os períodos, então. O trabalho, então, tá em torno disso, tá? Façam com calma, deem detalhes, como é o trabalho, não vai ter prova, deem, escrevam bem ali o que vocês prestaram atenção, né? Características bem detalhadas de cada período, tá? Não expandem, escrevam bem, porque a literatura é descrever as características, dar detalhe, tá? Então, o trabalho tem que estar um pouquinho mais conciso, né? Mais composto, porque a gente não tem a prova, certo? Para eu poder fazer uma avaliação aí e ver se vocês entenderam, compreenderam as inscrições todas aí, né? E também o período da fase 1 é mais tranquilo. Daí depois, lá na fase 2, a gente amplia um pouquinho o conhecimento. Fico à disposição se alguém quer alguma dúvida, senão, boa noite, façam o trabalho com calma, tá, pessoal? Até terça-feira, quem entrou depois, o trabalho tem que ser entregue até terça-feira, tá? Terça-feira da semana que vem é dia 6. 6 de abril, então, tem que estar o trabalho físico na escola ou enviado por e-mail. Certo, gente? Boa noite, fiquem bem. Boa noite, obrigado. Boa noite. Boa noite, obrigado, professor. Boa noite. Boa noite, muito obrigada, professor. Boa noite. Boa noite.
É só sair normal agora? Aham, é só desligar ali no meio. Tá pelo computador ou pelo celular? Pelo celular. No meu aparece um celularzinho vermelho. Vê se não tem no teu no meio. Aí clica e Tá. sai da reunião. Tá. Ok, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.